Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula, como eu falei na última aula, vamos falar sobre agrupamento de elementos. E na minha opinião, dentre todas as coisas que nós já vimos agora, eu acredito que o agrupamento de elementos é o que limpa mais, o que reduz mais a quantidade de código que nós temos nas nossas classes. E para começar, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas pequenas alterações. Vamos lá na nossa classe pessoa, Java Core, zzk, classes. Na verdade, vamos criar uma nova classe, que na verdade vai ser um enum. E esse enum vai ser gênero. E nós vamos ter dois gêneros, masculino, feminino. E nós vamos aqui na classe pessoa, vamos adicionar aqui private gênero. Vamos sobrecarregar esse construtor aqui, alt insert, construtor agora incluindo gênero. Alt 1 aqui para tirar essa barra lateral. Vamos também sobrescrever o toString. Nós vamos colocar aqui no toString só um nome. E vamos aqui no banco de pessoas adicionar gênero para essa galera toda. Vamos adicionar aqui gênero.masculino. Vamos dar no Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E nós temos aqui 3 femininos. Feminino, copia, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Legal, isso vai dar para a gente fazer bastante código. Agora, nós vamos fazer o seguinte, criar aqui uma nova classe no pacote teste chamado string test. Deixa eu olhar aqui. String test 6 collectors 2. Então, essa daqui vai ser a aula de agrupamento PSVM. Vamos começar com um problema bem simples. Você tem uma lista de pessoas, zzkstring, pacote, pessoas, new, pessoa, ponto, banco de pessoas, alt 1 para remover essa barra lateral aqui. E eu quero o seguinte, eu quero que você faça um mapeamento de todas as pessoas por gênero. Eu quero então um map onde a chave vai ser o gênero e o objeto vai ser uma lista contendo as pessoas daquele gênero. Então, vamos fazer do jeito antigo até o Java 7. Nós temos aqui gênero, vamos importar aqui java.til e nós temos aqui list pessoa. Vamos gênero list map. Estou sem criatividade hoje, new hash map. E nós sabemos que vamos ter que separar as pessoas por sexo, ou seja, pessoas masculinas e pessoas do sexo feminino. Então, vamos colocar aqui masculinos, recebe new array list e aqui femininos. Agora vem a nossa lógica. For pessoa, dois pontos, pessoas, if pessoa.get, faltou adicionar o get gênero, lá na classe pessoa. Não precisa do set, só o get gênero. If pessoa.get gênero equals gênero.feminino. Eu vou adicionar femininos.add pessoa. Else femininos, masculinos.add pessoa. E nós vamos adicionar aqui genderListMap.put gênero.feminino, vírgula, femininos, Ctrl D, masculinos. E nós vamos imprimir salt gênero list map.
Ctrl Shift F10. E nós temos aqui as pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo feminino. Como você pode ver, nós escrevemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas apenas para você fazer um agrupamento de pessoas do sexo masculino e feminino, sem nenhuma lógica mais complicada. Só fazemos um if aqui para verificar o gênero. Bom, essa é a forma antiga até o Java 7, só que agora com o agrupamento que nós temos na classe string, nós podemos fazer isso em apenas uma linha. Como? Trabalhando aqui de novo com pessoas, ponto, streams, ponto. Agora nós vamos chamar o collect, como já estamos trabalhando, só que não queremos utilizar isso. E nós já vimos várias coisas que nós temos aqui no nosso collect. Nós podemos fazer o summing double, você pode fazer o máximo, o mínimo e assim por diante. Mas agora nós vamos ver o grouping by. Vamos chamar aqui collectors.grouping by. E ele vai perguntar pelo que você quer agrupar. Esse method reference que você vai passar aqui vai ser a chave do map. No nosso caso, nós queremos pessoa, gênero. Nós podemos adicionar uma variável local. E você pode ver agora que temos exatamente o mesmo resultado que nós temos aqui. Para nós verificarmos se está tudo correto, nós podemos utilizar aqui o Salt e imprimir esse collect. Ctrl Shift F10. E como você pode ver, nós temos exatamente o mesmo resultado, utilizando apenas uma linha. Então isso para mim é uma das coisas que me deixou muito feliz com que foi introduzido no Java 8. Porém, isso é apenas uma parte do que nós podemos fazer utilizando o grouping by. Nós podemos fazer muito mais coisas. Por exemplo, vamos criar um outro enum aqui. Uma SRC, Java Core. Vamos criar um outro enum. E vamos chamar esse enum de maioridade. Enum. Yes. Nós vamos colocar aqui, vamos colocar menor e maior. Então você tem maioridade menor, quando for menor de 18 anos, e maior de 18 anos. Ou você pode colocar aqui menor ou adulto. No momento eu realmente esqueci os nomes que se dão para isso. Vamos voltar então na nossa classe Alt1 para reduzir. Vamos fazer um import estático desse cara. Podia aparecer aqui, static import, pronto. E vamos fazer o seguinte, então aqui nós fizemos mapeamento por gênero. E agora nós vamos mapear esse cara, vamos agrupar, na verdade agrupamento. Agrupando por gênero, e agora nós vamos agrupar por maioridade. Então, para nós agruparmos por maioridade, nós não temos ninguém menor de idade aqui na classe pessoa. Vamos fazer o seguinte, a Mercy, vamos colocar, nós temos a Ana aqui, vamos reduzir a idade da Ana um pouquinho. Vamos colocar 17 e da Lanterna Verde vamos colocar 17 também. Temos duas pessoas aqui, um masculino e um feminino menor de idade. Então, agrupar por maioridade. Como é que nós podemos fazer para agrupar esse cara por maioridade? Porque agora nós vamos ter que utilizar, primeiro, um if, e segundo, nós não temos em nenhum lugar aqui dizendo um relacionamento entre pessoa e a maioridade. Então, para resolver isso, vamos fazer o seguinte, pessoas.string.collect, até aqui é a mesma coisa. E agora, nós vamos utilizar o grouping by, só que em vez de utilizar o method reference, que é uma coisa que nós utilizamos aqui, nós vamos utilizar um lambda.
Então, como você pode ver, o method reference, ele espera um supplier. Então, se você ver, na verdade, ele espera um classifier. Vamos ver aqui. Então, ele espera aqui um classifier, e que na verdade é um function. Então, nós já sabemos como utilizar esse functional interface. Se nós temos um functional interface, nós podemos utilizar lambdas. Vamos então fazer uma lambda aqui de pessoa. E eu quero saber se é menor de idade ou se é maior de idade. Se for menor de idade, nós vamos retornar maioridade ponto menor. Se não, nós vamos retornar maioridade ponto adulto. Então nós temos aqui a pessoa, P. Ele já sabe que é uma pessoa porque nós estamos trabalhando com string de pessoas. E vamos fazer aqui abrir chaves. Colocar um if bem simples. Return maioridade ponto menor. Você coloca um ponto e vírgula. Else return maioridade ponto adulto. E só está faltando um ponto e vírgula aqui. Então o que você está fazendo? Você está agrupando por maioridade essas pessoas. Vamos introduzir uma variável local, collect 1. Você pode ver agora que é maioridade. Vamos imprimir aqui, salt, collect 1, Ctrl Shift F10. E você tem menor, a Ana, e o Lanterna Verde. E como adulto você tem toda aquelas outras pessoas. Então você pode ver que você pode utilizar aqui dentro do Grouping By um lambda um pouco mais complicado para fazer esse agrupamento. Então, alguma coisa que já ficaria um pouquinho mais complicado se você fosse fazer utilizando if else aqui. Bom, além disso, nós podemos fazer um mapeamento ainda mais complicado. Como assim? Até aqui ele está bem simples, é um if else, mas imagine que você quer juntar esses dois. Você quer fazer um agrupamento por gênero, feminino e masculino, e você quer também fazer esse agrupamento aqui por maioridade. Então, é como se fosse ficar mais ou menos um negócio assim. Você tem esse map maioridade, só que você vai ter um outro map, onde você vai ter o gênero. Gênero. Só que você também aqui vai ter um map, não tem esse cara aqui, maioridade. Então você vai fazer dois mapeamentos. Nós podemos fazer aqui esse agrupamento aqui. Estou chamando de mapeamento, agrupamento dá na mesma, tá, gente? Então vai ser agrupando por gênero e maioridade. Então eu vou remover isso aqui. Eu vou comentar aqui para vocês verem que vai ficar igual assim. Eu prefiro introduzir a variável depois que eu criar o string. Então o que eu tenho aqui? Primeiro, mesma coisa, pessoas, ponto, string, ponto, collect. E agora nós vamos utilizar o grouping by. Só que o grouping by, se você ver, ele aceita mais de um argumento. O grouping by pode aceitar outro grouping by dentro dele. E você pode encadear vários grouping bys para fazer um código bem malucão, o que eu não aconselho. Então o primeiro grouping by o que é? É a pessoa, dois pontos, get gênero, é o que nós temos aqui. O segundo é um outro grouping by. Que grouping by? Esse que nós fizemos aqui na linha anterior. Então nós vamos copiar aqui até esse parênteses. Você coloca aqui vírgula e apenas um Ctrl V. Ponto e vírgula. Então o que você está fazendo? Você está fazendo um agrupamento de pessoa, né, pegando o gênero da pessoa. Em seguida você está fazendo outro agrupamento que é por maioridade. Vamos adicionar aqui então uma variável local. E você pode ver que é exatamente o que nós definimos aqui na linha anterior. Vamos imprimir, salt, collect 2. Lembrando que você não deve nunca utilizar esse tipo de nome. Isso é só uma aula. Nós temos então aqui masculino, nós temos menor, o Lanterna Verde. Nós temos adulto, toda essa galera aqui. E feminino nós temos o menor, que é a Ana. E adulto, que não está aparecendo aqui, mas eu vou copiar aqui para vocês, porque não dá para mexer essa tela.
Nós temos aqui então feminino menor a Ana e adulto a Mercy e a outra Mercy. Então você pode ver que apesar de ser um código relativamente complicado, ele ficou bem pequenininho e bem fácil de entender. Mas tome cuidado com o limite que vocês vão colocando de grouping by. Deixa eu dar um enter aqui. Porque o código pode ficar muito verboso e de difícil manutenção. Bom, vamos continuar porque nós podemos utilizar outras coisas aqui no grouping by, no segundo argumento, como por exemplo, nós podemos contar a quantidade por gênero. Então, vamos colocar aqui, agrupando por gênero e quantidade. O que nós vamos fazer? Pegar mesmo pessoas, ponto string, ponto collect, não é esse collectors.toList, é grouping by. E o grouping by agora nós queremos o que? Gênero, pessoa, dois pontos, get gênero. E agora, lembra que nós utilizamos o nosso collectors.counting na última aula. Aqui é o lugar onde você pode utilizar ele. Alt Enter, variável local, collect 3. Se você quiser, dá um Enter aqui para ficar um pouquinho melhor. E Salt collect 3. Ctrl Shift F10. Então nós temos 6 pessoas do sexo masculino e temos 3 pessoas do sexo feminino. Se nós agora quisermos agrupar pelo gênero e o maior salário. Então vamos colocar aqui, agrupando por gênero e maior salário. Então você pode ver que é o que nós estamos utilizando, que nós vimos na última aula. Então eu vou copiar esse carinha aqui, porque é praticamente a mesma coisa. Nós temos o grouping by e agora nós vamos utilizar aqui, ao invés do collectors.counting, vamos utilizar o max by. Só que aí você lembra que ele tem um comparing, precisa vir aqui, pessoa, dois pontos, get salário. Então eu vou colocar aqui um enter nessa vírgula. Nós temos aqui então o agrupamento collect 4. E se nós colocarmos aqui salt collect 4, nós podemos ver, só lembrando que esse cara retorna um optional, nós podemos ver aqui que o Batman e a Mercy são os que têm o maior salário. Se nós checarmos aqui na pessoa, o Mercy tem 3.500, a Ana tem 1.895 e o Batman tem 10.000. Então, o nosso código está certinho. O problema é que nós temos esse optional e nós temos um outro problema aqui com esse optional. Nesse caso do grouping by aqui, o optional ele é relativamente inútil. Por quê? Porque caso você utilize uma função que retorna um optional e não tenha aquele valor, lembre-se que o optional é para caso não existir, você vai retornar um optional.empty. Mas nesse caso aqui do agrupamento, se não existir algo, ele não vai retornar uma chave, um gênero, por exemplo, com optional empty. Ele simplesmente não vai ter nem a chave, nem aquele valor. Então, nesse caso, o optional, esse wrapper de optional aqui, ele não é muito útil, porque esse valor, se ele não existir, simplesmente não vai existir nenhuma chave para ele. Então, o que nós podemos fazer é retirar esse optional, utilizando um outro método que nós temos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Remover esse optional. Vamos criar aqui de novo, pessoas.string.collect. O método não é para estar aqui. Vamos colocar aqui grouping by pessoa, get gênero. E agora nós queremos fazer o seguinte. Nós queremos que você collect e retire do optional. Então vamos colocar aqui vírgula, collecting and then. Ou seja, coleta e então, o que você quer? Nós queremos collect. Qual é o collecting? Nós queremos isso aqui, que você pegue todo esse valor aqui,
até aqui. Collectors.maxBy. Nós aqui estamos coletando, vírgula, e o que que você quer? Você quer o optional, dois pontos, get. Então estamos utilizando o method reference aqui. Estamos falando, coleta todos esses valores e retira esses valores utilizando esse método get do optional. Lembre-se que o get ele retorna para você o valor direto. Então, se nós introduzirmos uma variável local, você pode ver agora que nós temos uma pessoa ao invés de um optional pessoa. Salt collect 5. Ctrl Shift F10. E agora nós temos aqui masculino pessoa Batman e feminino pessoa Mercy, ao invés de utilizar um optional que está encapsulando aqui a pessoa. E lembra daquele método que nós utilizamos na última aula, que é o summarizing. Nós podemos utilizar aqui da mesma forma. Então, vamos colocar aqui o comentário que faltou. Agrupando por gênero e maior salário sem optional. Nós podemos colocar aqui com optional. E agora nós vamos fazer agrupando por gênero e estatísticas. Então, se você quiser saber, por exemplo, qual é o salário médio do sexo feminino, qual é a quantidade, qual é o maior salário feminino, e a mesma coisa para o masculino. Então, é bem interessante, porque esse agrupamento ele já te dá várias coisas de uma vez só. Ponto string, ponto collect, dessa vez não vai pegar aquele método. Grouping by, nós queremos gênero de novo, pessoa, dois pontos, get gênero, vírgula, summarizing double, pessoa, dois pontos, get salário. Vamos imprimir esse valor, ou nós podemos colocar aqui numa variável, collect 6, ficou muito grande, vamos quebrar esse código aqui em 2, pronto. Salt collect 6. Então, todos aqueles métodos que nós vimos na última aula, nós podemos utilizar aqui com o segundo argumento do grouping by. Ctrl Shift F10. E olha que legal, nós temos aqui sexo masculino, temos 6 salários, a soma de todos os salários, o valor mínimo, o menor salário, quer dizer, né? A média do salário masculino, e nós temos o maior salário masculino. Você pode fazer uma comparação com o feminino. Como você pode ver aqui, que nós temos uma comparação bem legal. Esse é o tipo de coisa que você faria utilizando um código bem complicado, utilizando for, if, e também a outra opção seria você fazer esse código diretamente no banco de dados. Então essa é a briga aí de todo desenvolvedor jogar a lógica para o banco ou deixar a lógica na aplicação. Então você pode ter horas e horas de conversa aí. A mesma coisa que discutir religião e política com alguém. Você nunca vai chegar num consenso. Sempre vai ter quem prefere colocar os dados na aplicação, a lógica na aplicação, e outros que preferem jogar a lógica para o banco. Depende daí, geralmente, das pessoas do qual elas se sentem mais confortáveis. Lógico que tem fatores que influenciam como memória, processamento e assim por diante. E vamos continuar. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. E se você quiser, por exemplo, mapear por gênero e maioridade, fazer esse agrupamento por gênero e maioridade, só que ao invés de você retornar uma lista de pessoas, você quiser retornar um set. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer um mapeamento, fazer um agrupamento para saber o gênero e saber a maioridade. Então, por exemplo, você pode ter 50 pessoas, mas você não quer uma lista com, por exemplo, 30 pessoas, 30 a maioridade adulta e 30 maioridade menor. Vou mostrar aqui esse exemplo para vocês. Depois eu coloco comentário. Vou colocar agrupando por gênero e maioridade. Nós agrupamos por gênero e maioridade, só que com essa lista de pessoas. Agora vamos só agrupar por maioridade. Nós queremos então um agrupamento simples. Só para saber aqui, por exemplo,
se o sexo masculino, você tem tanto menor de idade como maior de idade. Então o que nós vamos fazer aqui? Bem simples, que nós já estamos fazendo durante toda essa aula. Pessoas.string.collect de baixo aqui. E agora nós vamos utilizar aqui o mesmo código, praticamente o mesmo código que nós utilizamos. Se nós utilizarmos esse grouping by, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o mesmo resultado que nós temos nessa linha 43, 44, 45, 46. O que eu quero é apenas essa maioridade menor ou essa maioridade adulta. Eu não quero o objeto inteiro aqui, eu não quero fazer esse mapeamento maioridade de pessoa. Então o que eu vou fazer? Esse código vai continuar o mesmo, porque é o que nós estamos querendo aqui. Então, grouping by pessoa, dois pontos, get gênero. Só que agora, bem aqui, eu não quero mais esse outro grouping by agora. Eu quero utilizar agora o mapping e vou jogar aquele código lá, dentro do mapping. Eu quero que esse mapping seja um toList. Então o que ele vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês aqui, criando uma variável local. Isso, eu tenho o gênero e eu tenho uma lista de maioridade. Só que olha o que acontece. Vamos imprimir aqui esse collect set. Ctrl Shift F10. Então você tem aqui masculino, adulto, 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 menor. E nós temos feminino, adulto, adulto, menor. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma lista distinta. E uma lista distinta é obtida através da utilização do set. Então, ao invés de utilizarmos o toList, nós podemos utilizar toSet. E aqui, em vez de list, nós utilizamos set. O que ele retorna? Se você for ver aqui, ele retorna um hash set. Ctrl Shift F10. Agora sim, nós temos um resultado melhor. O resultado que nós estávamos querendo. O problema é que, imagine que você não queira um toSet, você queira um link de hash set. Você não quer um hash set, né? Você quer um link de hash set. Então você pode copiar esse map todo aqui. Vamos colocar collect 8. E vamos fazer o seguinte, ao invés de utilizar esse toSet, nós podemos utilizar aqui o método toCollection e passarmos a coleção que nós quisermos através da utilização de method reference. Por exemplo, link de hash set, new. Agora, esse set aqui, essa variável de referência set, é um link de hash set e vai manter a ordem. Vamos imprimir aqui, salt collect 8. No nosso caso, nós praticamente não vamos conseguir ver, porque é um código bem simplesinho. Já conseguiu ver. Adulto menor, adulto menor. Bom, para a aula de collectors é isso. Nós vimos bastantes exemplos aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre particionamento. Então espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula que foi bem longa, mas é uma das aulas mais úteis que vocês vão ver aí de Java 8. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.